Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Seja repleto de vitória, de bênção e de conquista para a sua vida. O Espírito Santo tocou no meu coração sobre o tema A maldição sem causa não virá. Está em Provérbios 26, versículo 2, fala que a maldição sem causa não virá contra qualquer um. Se a gente for voltar lá atrás, na palavra de Deus, aqui em Números 23, fala assim, ó. 23, ó. Porque contra o meu povo não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. A Bíblia fala assim, contra o meu povo não vale o que encantamento, não vale adivinhação. Ou seja, não vale amaldiçoar. Porque a maldição, na verdade, ela foi constituída pelo próprio Deus. Não foi nem pelo mal. Se a gente for ler em Deuteronômio 28, fala: se obedeceres e ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o que? Todos os seus mandamentos, Deus o abençoará sobre todas as nações. Será cabeça e não cauda. Irá bem. Mas a Bíblia também fala, se desobedecer, a Bíblia fala que toda maldição virá sobre a pessoa. Então a maldição é tipo um castigo, tipo um alerta para a pessoa ficar esperto. Então a maldição ela vem de várias maneiras, né? Para alertar a pessoa. Ela vem como muitas enfermidades que nunca passam, problemas muito financeiros, tem várias formas da maldição vir. Problemas crônicos, né? Tem aquelas maldição hereditária por familiares e vem repetindo aquela enfermidade. Fulano morreu, um exemplo, com câncer. E isso aí ele vem vindo. Talvez morreu o avô, aí morreu o pai, morreu o irmão. E aquela maldição vem vindo. Se a pessoa não vigiar, leva também, porque existe uma maldição hereditária aí e precisa ser quebrado esse mal. Você não pode aceitar simplesmente, morreu todo mundo, também vou morrer com isso, não. Isso é uma coisa hereditária. Enfermidades, distúrbio, né? Então tem muita coisa que tem um sintoma da maldição, que ela vem acarretando, talvez até dos antepassados, que vem acarretando e a pessoa não vigiar. Aquela que a Bíblia fala também, a alma que pecar, essa morrerá. Mas se a gente for ler na Bíblia, em Daniel, quando Daniel vai para a Babilônia, ele não tinha culpa do pecado do povo, ele era pequeno ainda. Mas quando ele fez a oração dele, de confessão, ele se colocou, nos perdoa, perdoa nossas falhas, nossos erros, fez-nos parar aqui. Aí foi porque em nós há confusão. Ele até orou assim, Daniel. Daniel 9, Daniel capítulo 10 também fala da confissão de Daniel. Então a gente vai ver aqui em Números 23 fala, contra o meu povo não vale encantamento. Ou seja, a pessoa pode acender vela, pode fazer macumba, despacho, olho gordo, não vai valer. Porém, se a pessoa tiver na presença de Deus, senão, aí vai pegar. Não tem como. Então essa passagem é para o meu povo. Se você é povo de Deus, você está incluído aqui. Não vale encantamento, não vale macumba, olho gordo, vela, feitiçaria, não vale. Para o meu povo. E não diz para todo mundo, né? Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todo mundo, por todos nós. Na cruz do Calvário, ele morreu por todos, por mim. Qualquer pessoa que você vê, até mesmo aquela pessoa ruim, Deus morreu por ele também. Mas aqui é outra coisa. Contra o meu povo. Se você é povo de Deus, se você é de Deus, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você está incluído aqui contra o meu povo. Mas se ainda você não aceitou Jesus,
Aí que está o problema. Então você está carregando o quê? Um sintoma de uma maldição hereditária. Talvez venha acarretando e você não está vigiando. Então, essa maldição ela vem de várias maneiras, né? Para atrapalhar a pessoa. Talvez é coisa simples, talvez é uma atitude, vem acarretando. Ah, meu avô era assim, eu também sou. Não. A Bíblia fala em Pedro que nós foi resgatada a nossa maneira de viver. Por tradição, recebeste o que nossos pais. Então, nós fomos resgatados pela tradição. Então, tem coisas que vêm acarretando. É um jeito, uma mania. Ah, meu pai era assim, minha mãe é assim. Não. Nós temos que ser uma nova criatura. Andar em novidade de vida. Então aqui fala contra o meu povo. Essa passagem aqui tem uma ministração. Se a gente for entender, quando o povo de Israel saiu do Egito, a primeira guerra que teve foi contra os Amalequitas. Qualquer dia desses vamos fazer uma pregação sobre a guerra espiritual. Como o inimigo ataca na saída do Egito. Vai ser forte. No momento de fraqueza, no momento de descuido. O inimigo ataca no deserto também. Então a gente vai fazer, em nome de Jesus está vindo aqui, vamos trazer uma palavra sobre o ataque no deserto, na fraqueza. O inimigo é sagaz. Ele espera você cansar. Espera você, deixa você se fadigar, cansar naquilo ali. Aí ele vem e ataca. Então, nessa passagem dos Amalequitas, eles atacam o povo de Deus no momento que eles vinham saindo do Egito. Em breve vamos ter essa mensagem abençoada, com mais detalhe, mais profundidade. Mas aqui fala contra o meu povo. Não vale encantamento. Por que Deus falou isso? Porque Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus. Quando o povo de Deus vinha saindo do Egito, passou para os Amalequitas e já ia entrar na terra de Moabe ali. Moabe tinha um rei. Quando ele observou aquilo, que ele já tinha, Deus tinha dado vitória, houve uma preocupação. Ele falou, tem que parar esse povo. Ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas mesmo assim não adiantou. Por quê? Porque Deus já tinha falado, contra o meu povo não vale. Aí teve uma maneira. E Balaque ali, o rei de Moabe, insistindo, amaldiçoa. E Balaão até tentou, mas as palavras saíam de bênção ou glória. Mesmo a pessoa amaldiçoando, a pessoa pode até jogar uma praga. Mas quando vir, vai vir palavra de bênção. Deus vai transformar a maldição em bênção. Vai ser bênção para mim e para você. Vai ser vitória. Então como que o povo de Deus caiu no pecado? A Bíblia vai dizer que como em palavras, em vela, não adiantava amaldiçoar o povo de Deus. Não adiantava. Porém, Balaão deu um conselho. Olha que conselho. Por isso que a Bíblia fala em Salmos 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios e nem detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta. Então até os conselhos de muitas pessoas pode trazer nós à ruína. Tome muito cuidado. Às vezes um conselho que a pessoa der pode te trazer que é uma maldição. Pode te trazer um atraso de vida. E a maldição, como a pessoa vai saber que está com maldição? A maldição, ela vem de várias formas. De perseguição, de doença. Ela vem em várias coisas ruins, né? Ela vem em uma forma. E também a maldição, ela priva o quê? A pessoa de desfrutar os privilégios de Deus, do favor divino. Então a maldição, ela tem um papel, ela denuncia o pecado, denuncia um erro, porém, ela não deixa você acessar o quê? Os privilégios de Deus, usufruir dos favores divinos. Então o papel da maldição é essa, denunciar o pecado. A pessoa está ali sendo amaldiçoada, então ela traz um papel. E aí Deus vem o quê? Vem aquele castigo, a desobediência, a consequência. A consequência da maldição é essa aí, a perseguição,
falência. Ela vem de várias formas, essa maldição. Então precisa ser quebrada isso como? Obedecendo a Deus, voltando a Deus, se arrependendo. Aí você vai ser abençoado. Mas Balaão deu um conselho ali a, a Balaque para falar com as mulheres, né? Para se prostituir. Que Deus tinha feito determinado para não relacionar com outras mulheres de outras nações, não adorar deuses, né? Só que não tinha como amaldiçoar, teve que ter essa estratégia, que o inimigo é estrategista para tentar nos prejudicar. Então aqui é Números 31, 16, ó. E eis que essas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel pecar contra Deus. Ou seja, Balaão chegou para Balaque, rei de Moabe. Ó, o único jeito aí de amaldiçoar esse povo é você reunir as mulheres, falar para elas, chamar eles às festas. E quando chegou na festa, os filhos de Israel foi ali, começaram a dançar, a beber, ter relação sexual, tudo aquilo que faz parte da carne. E logo, como ela estava aconselhando, atrai o povo de Deus para cá, para o arraial. Claro que não foi todos, né? Atrai aqueles homens de Israel lá, da tenda. Atrai eles para cá. Quando eles vieram, eles começaram a se prostituir. E daqui a pouco o que elas fizeram? Chamaram eles para sacrificar, para adorar os ídolos que tinha lá dentro. Ainda teve a relação, só que o papel não é só a relação. O papel era o quê? Fazer eles adorar o Deus de Moabe, as imagens. Então aí eles vieram, já estava bebo já, começaram a se prostituir, daqui a pouco terminou a prostituição, vem para cá. Quando chegou lá no altar, os deuses, aí se prostrou, os filhos de Israel começou a adorar a imagem e sacrificar. Automaticamente a praga entrou em Jerusalém, em Israel. Já morreu 23 mil homens, porque a praga entrou. Por maldição não tinha como entrar. Mas a Bíblia fala que através do pecado, da brecha, o pecado entrou. A maldição entrou ali no povo de Deus. Por quê? A desobediência. Então a maldição entrou ali em forma do quê? De afastar a presença de Deus e de ter morte ali. Tem problemas crônicos. Eu já conversei com pessoas já que problemas crônicos. Meu tataravô morreu com essa doença. E ela vem acarretando, ó. Vem vindo. E vai, pega o pai, pega o outro. E a pessoa, até mesmo da família, pensa, vou morrer assim, porque todos já morreu. Isso aí já... Não, tá repreendido isso aí. Se não te botar um ponto final, vai morrer mesmo. Mas Deus veio trazer vida para você. Vida com abundância, vida na presença. Deus é a porção da nossa vida. Mas o que houve uma desobediência. Então, morreu 23 mil homens ali. E a praga estava lá no meio, matando ainda. Porque alguém pecou, alguém falhou, alguém errou. E essa praga está matando. Só que tem que botar o ponto final. A Bíblia fala que houve um homem ali de Deus que eliminou aquela praga ali. E a Bíblia fala que cessou a praga, né? Tinha 2 pessoas dentro do arraial ainda, olha só. E a Bíblia vai falar que um homem, não lembro o nome dele agora, mas daqui a pouco eu posso escrever nos comentários do vídeo o nome dele. Mas ele pegou a espada, tinha uma mulher lá, moabita, dentro do campo, dentro do arraial de Israel. Porque teve um homem que trouxe uma mulher para ali o arraial do povo de Israel, que estava perto de Moabe, ali da terra. Então teve um homem que se prostituiu, ainda trouxe ainda, olha só. Esse é o problema de muita gente. Ele traz o que é a maldição para os familiares, para casa, para a família todinha. Ele traz uma maldição. É igual a pessoa é casado, mas ele está lá
se interessando por outra mulher, vai dar problema, você vai. Ele vai, mesmo que ele não traga a mulher em si com a mão dada ali, mas ele trouxe no coração. O diabo já acompanhou ele já. Então teve um homem que ainda trouxe uma mulher lá. Nem podia trazer aquela mulher, porque é de outra nação, ela adorava Deus. Deus não queria que aquele povo entrasse no meio do povo ali. Existe dois povos hoje. Dentro do mesmo povo existe dois povos. Por que Deus fala que vai tirar a igreja dele da igreja, né? Estranho, né? Deus vai tirar a igreja dele dentro da igreja. Porque tem duas igrejas já. Dentro da mesma igreja. Então aquele homem trouxe uma mulher. O problema não é a mulher, o problema é que adorava outros deuses, ia contaminar o povo de Deus. Então, ali foi o problema. E teve um homem de Deus, depois eu vou mandar nos comentários esse homem e o texto também, para vocês entenderem. Fugiu agora da memória, mas... E o que acontece? Aí teve um homem lá, parece que é filho de Arão, se não me engano, pegou a espada e ali ele eliminou a situação da praga, né? E aí a praga cessou, voltou ao normal. Essa espada é a palavra de Deus. Se a gente não usar a palavra de Deus para decretar nossa vitória, vamos ser o que? Derrotados. Vamos ser uma pessoa amaldiçoada. A Bíblia fala que Cristo, né, nos resgatou da maldição. Ele se fez maldito por nós. Então Cristo na cruz do Calvário, ele pegou todas as maldições e veio sobre si. Só que a gente precisa andar em Cristo. Só assim para cumprir essa palavra aí. Porque senão, a Bíblia fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aí tem um decreto. Ó. Nenhuma condenação há para mim, mas eu tenho que andar no Espírito e não na carne. Como você tem que andar no Espírito e não na carne. Porque senão a condenação vem. Bem-aventurado o homem que não segundo a carne. Porque nenhuma maldição há contra nós, mas a gente precisa fazer nosso papel. Então o povo de Israel aqui vacilou, pecou. E agora talvez nós esteja vacilando em alguma área. A gente precisa examinar, falar, isso aí já está há muitos anos na minha vida. Já está vindo da minha família, tem essa mania, tem aquela outra situação. E eu preciso dar um basta na minha vida, porque Cristo quer me abençoar. Então a gente vai ver várias maneiras, né? Confessar pecado, tem Deus escrevido aqui, tem o papel da maldição. A maldição também atrasa a nossa vida. Então tem várias situações que a gente tem que vigiar bastante, né? Porque senão a gente fica aí tendo essa situação na nossa vida. Então a gente vai meditar nisso, irmão. A maldição ela vem em forma de uma punição de Deus para nos trazer um alerta. Negócio você tem um carro, você passa lá no farol. Vai vir o que para você? Vai vir uma multa, porque você cometeu um delito. É a mesma coisa também as coisas de Deus. Quando a gente peca, a gente comete um delito. Se a gente for ver Adão, quando Deus falou não comer do fruto do meio do jardim ali, aquele ali, do meio. Os outros poderiam comer normal o fruto, mas ele quis, a mulher enganou, a serpente enganou a mulher, e a mulher foi oferecer para Adão. E Adão comeu, a maldição veio sobre a terra. Muita coisa que acontece é a influência de muitas coisas que aconteceu lá no passado. E também no presente. Se você cometer algo, claro que ninguém carrega pecado de ninguém. Mas se a gente for ver na história, Deus ele tirou Adão do jardim. Deu uma punição para a mulher, deu uma punição para o homem e deu uma punição para a serpente. Cada um teve uma punição. Cada um teve a sua consequência. Então, se você peca, nós pecamos, tem uma consequência. Então, houve uma consequência. Se a gente for medita em Deuteronômio 28, fala das bênçãos e das maldições. Deuteronômio também fala, eis que proponho hoje, põe por testemunho o céu e a terra, que tem posto diante de vós
Deus colocou. Não foi o diabo que colocou a bênção e a maldição, não. Até o diabo quer escapar da maldição, da condenação, ele já está condenado. Mas vamos lá. Deus falou, eis que põe diante de vós a bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Aí fala, eu proponho que escolha a vida. Deus até fala para a gente escolher o que? A vida, a bênção. Então há uma escolha. Se você escolher ser abençoado, você vai ser abençoado. Se você escolher ser amaldiçoado, é claro que você não vai escolher ser amaldiçoado. Ninguém é doido. Eu quero ser amaldiçoado. Não. Mas para ser amaldiçoado é desonrando a Deus. É desobedecendo seus princípios, seus mandamentos. Aí sim vem o que? A desonra a Deus. E aí tem duas coisas para escolher, a vida ou a morte. Todo mundo quer a vida. Porém, tem a obediência, tem o sacrifício. Aí que pega muitas pessoas. Então você precisa o que? Obedecer. Precisa nos princípios de Deus, porque tem a bênção e tem a maldição, tem a vida e tem a morte. Então o louvor fala, 571, 570 fala, ao findar o labor dessa vida, né? Quando a morte chegar ao telar. Que destino há de ter tua alma? Para onde que a alma vai? Para o céu ou para o inferno? A Bíblia fala também que o Lázaro, o rico e o Lázaro. Lázaro, ele passou uma dificuldade tremenda ali. A Bíblia fala que ele comia das migalhas do rei. As migalhas caíam, ele comia como o cachorro. Só que não é que as migalhas passavam uma vida difícil, mas não era maldição ali. O caso dele, né? Muitos casos que não é a maldição. Você vai discernir se é ou não. Você vai olhar para a sua vida e pensar, isso aqui tá, não é normal. É maldição, então. Precisa de um conserto, precisa de uma confissão. Vai confessando os pecados da sua geração, o seu, e fala, o sangue de Jesus me lava desse mal. Então a gente vê o que? Tantas situações que precisa que dê uma confissão. Uma confissão para você ser regenerado, ser abençoado, não ser amaldiçoado. Então Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus. Então, recebe essa palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Tu vai bem em nome de Jesus. Graças a Deus.